E uma opção, inclusive, era de um valor de 22 milhões de euros, mais o Everton Cebolinha. Aí é que o Cruzeiro não ia aceitar mesmo, porque as cifras estão bem abaixo, né? E a resposta do Cruzeiro foi, no contato aí entre os presidentes, é de que por 50 milhões de euros o Cruzeiro topa fazer um negócio com o Flamengo. O pensamento do Cruzeiro, no momento, é de não vender o Caio Jorge e se o Flamengo insistir, a pedida do Cruzeiro ela é de 50 milhões de euros para negociar o jogador. Menos do que isso, o Cruzeiro não senta para conversar com o Flamengo sobre o centroavante Caio Jorge. Todo mundo importante, vai terminar o ano, teremos a virada e no dia 2 de janeiro, hein? Tem reapresentação marcada na Toca da Raposa 2, o grupo alternativo do Cruzeiro começando os preparativos para os primeiros jogos do campeonato estadual. No final da outra semana já teremos aí o primeiro jogo do Cruzeiro estreando no Campeonato Mineiro 2026. Temporada terminou há pouco e daqui a pouco já teremos dia de jogo KTO aqui na Samuca TV. Uma semana que promete novidades porque o Cruzeiro vai começar, como eu disse, a preparação, vinda do técnico Tite. Dia 2 tem sempre aquela tradicional missa de ação de graças do aniversário do Cruzeiro e o Cruzeiro também precisando resolver a questão do Gabigol, porque se não acertar uma saída do atleta, dia 2 ele estará em Belo Horizonte, na Toca da Raposa 2, para se apresentar. Tem contrato, um contrato importante, e como a negociação com o Santos ainda não teve nenhum avanço significativo, tudo indica, inclusive, que o Gabigol vai se apresentar normalmente para começar a trabalhar em 2026. Uma semana também de chegada de Bruno Spindel. Ele será o novo executivo de futebol do Cruzeiro, vai chegar a Belo Horizonte para acertar os últimos detalhes e aí ser apresentado também como esse executivo de futebol do Cruzeiro. E claro, vamos ver se teremos mais algum desdobramento da informação que bombou no dia de ontem sobre o interesse do Flamengo no centroavante Caio Jorge. E a posição do departamento de futebol do Cruzeiro é uma só: não negocia o Caio Jorge com o Flamengo por menos de 50 milhões de euros. Se o Flamengo pensou não, o Flamengo fez uma consulta ao Cruzeiro falando sobre pagar 30 milhões de euros. E uma opção, inclusive, era de um valor de 22 milhões de euros, mais o Everton Cebolinha. Aí é que o Cruzeiro não ia aceitar mesmo, porque as cifras estão bem abaixo, né? E a resposta do Cruzeiro foi, no contato aí entre os presidentes, é de que por 50 milhões de euros o Cruzeiro topa fazer um negócio com o Flamengo. Esse é o valor para uma venda do Caio Jorge no mercado nacional. Para o mercado internacional, aí depende também da vontade do atleta. Então, tá uma diferença aí bem grande, né, em relação ao que o Flamengo ofereceu. Tinha que ver também circunstância disso, como que isso seria pago. O Cruzeiro, ele não pretende avançar em nenhuma questão que não seja envolvendo essa cifra bem alta para o futebol brasileiro de 50 milhões de euros. O clube entende que não pode se enfraquecer e, além disso, fortalecer um time que vem aí dominando as ações no futebol nacional. A informação é a seguinte, até divulgada primeiramente aí pela ESPN, é que o Flamengo tem interesse no centroavante Caio Jorge. E tudo isso é verdade, o Flamengo realmente fez um contato, uma procura ao Cruzeiro, só que o pensamento do Cruzeiro, no momento, é de não vender o Caio Jorge e se o Flamengo insistir,
A pedida do Cruzeiro, ela é de 50 milhões de euros para negociar o jogador. Menos do que isso, o Cruzeiro não senta para conversar com o Flamengo sobre o centroavante Caio Jorge. Todo mundo sabe que o Caio Jorge está bastante valorizado, então, só para repetir, o Flamengo realmente procurou o Cruzeiro, oferecendo aí valores que não estão perto disso que o Cruzeiro pensa, e por ser clube do futebol brasileiro, o que a gente apurou junto ao departamento de futebol do Cruzeiro é que, para conversar sobre uma saída de Caio Jorge no Brasil, o valor precisa de ser 50 milhões de euros. O Cruzeiro não tem pensamento algum de se enfraquecer e fortalecer um concorrente aí no futebol brasileiro. Portanto, o Flamengo procurou interessado no Caio Jorge, mas a negociação pelos valores oferecidos não vai acontecer e o Cruzeiro pede muito mais, 50 milhões de euros, para começar a falar de negócio. Tá falado, pessoal?